Sejam todos muito bem-vindos, principalmente quem vai ver depois. Eu sou Micheline e hoje nós vamos ter uma entrevista super bacana, uma live com o Rodrigo Maciel. Ele é o craque que sabe tudo sobre agência, sobre mercado de comunicação e nós vamos ter esse bate-papo de 1 hora aqui. Conto com vocês, vai ser super bacana o assunto. Vou aproveitando, vou mandando aqui para algumas pessoas que estão chegando. Mandando aqui. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos começar daqui a pouco a nossa live de hoje. É sobre agências de comunicação. Convido vocês para ficarem. Quem é de agência, quem é de comunicação vai super se identificar com o que a gente vai falar hoje. Mas quem é empreendedor, sem dúvida nenhuma, vai ficar aqui porque a gente vai entender como está esse mercado. As agências estão mudando, as exigências estão mudando, os segmentos que estão acontecendo, a gente não sabe se a gente escolhe uma agência que faz tudo ou uma agência que faz uma coisa específica, que agência escolher, freelancer, não, ter em casa, enfim, é tanta dúvida hoje que a gente tem, mas agência a gente não pode, uma coisa é verdade, a agência é extremamente importante para a gente realizar nossos objetivos como empreendedor. Ela que nos ajuda a realmente colocar os nossos planos em prática e conseguir realizar esses nossos objetivos. Ainda mais nos dias de hoje, que muita gente está investindo em e-commerce. E e-commerce eu sempre falo que assim, é uma rua sem saída e que ninguém passa. E aí realmente precisa de comunicação, para que as pessoas comecem a bater na sua porta, entrar e comprar de você. E para isso, a gente precisa de apoio. Apoio de quem? De especialistas, de agência, de freelancer, de tudo isso. Então, eu espero vocês aqui para a gente falar sobre esse assunto. O Rodrigo Maciel, para quem não conhece, aí ó, chegando aqui, entrando, já vou dar boas-vindas para ele. Pede aí, Rodrigo, para você entrar, pra gente poder começar a fazer esse bate-papo, mas é o cara, gente, assim, aí vou ler aqui pra vocês o que ele tem de tudo, eu fiquei com inveja. Deixa eu ver aqui como que libera aqui ele. Cadê tu, Rodrigo? Aí, agora vai. Então, agora que eu tô me ajeitando, meu Deus. Isso daqui vai pro YouTube também, tá? Eu vou deixar lá na minha página, então fica bem bonitão. Meu Deus do céu. Então pronto. Eu preciso de Ibope. Ó, tu é mãe, né? Eu tava dando banho no filho agora, por isso que eu demorei uns 2 minutinhos pra chegar. O meu não deixa mais nem chegar perto do banheiro. Eu imagino. Entendeu? Não deixa, ele tranca a porta do quarto. Ele tá com 16 anos, né, mãe? Ó, tem que tomar banho, tá? Tá. E é assim que é o negócio. Aí, ó, já elogiando você aqui, ó. O pessoal, o lindão mais fera das agências digitais. Ah, o Oraldo é suspeito. O Oraldo é amigo. Amigo elogia amigo. Impressionante. Não, isso é bom. É sempre bom ter amigo, então, em live para subir a nossa moral. Mas antes de mais nada, deixa eu te apresentar, né? Porque no YouTube, apesar que eu já estava aqui, né, falando aqui para deixar já registrado desde o começo. Mas, gente, sem brincadeira, eu estava falando isso, Rodrigo, antes de ler aqui. Fiquei com inveja. Eu vou tentar calcular para ver se chega na metade da metade aqui dos teus números, tá? Mas é que, sério, eu vou ler. Rodrigo Maciel fundou uma das primeiras agências de Santa Catarina em 1998. Ele quer dizer que ele é velho. Entregando mais de 1.400 projetos para quase 1.000 clientes, gente. Olha os números. E mais de 15 milhões investidos em projetos de web em 20 anos. Continuando. Especialista em inbound marketing, produtor de conteúdo para agências digitais, a gente vai saber muito. Sócio da Ambler, é isso? Ambler, isso. E atua como mentor e acelerador de agências, ajudando a alcançar seus objetivos de forma, aí, o slogan, sexy e lucrativa, que eu amei. É isso. Adorei aqui, ó. Adorei. Arrasou do começo até o final. Impressionou com a razão e depois quebrou com a emoção lá no final. Não tem como dizer não, né? Pronto. É um pouquinho... Tem que ter um storytelling na coisa, né?
É isso mesmo, você está certíssimo. E o pessoal está entrando e a gente já vai começar com a primeira pergunta, porque aí a gente começa o nosso bate-papo. Rodrigo, muita coisa mudou. Eu tava até te mandei o áudio até falando sobre essa pergunta, porque quando eu era agência, em 1900 e bolinha, não, algum tempo atrás, quando eu abri, na verdade, a Mega há 15, agora 16 anos atrás, né, quando a gente decidiu essa ideia, estava numa movimentação, era uma agência de propaganda antes, começou a falar muito de comunicação integrada, e aí naquele momento estava acontecendo marketing de experiência, que na verdade era experience, né? Que se falava, porque tinha um show dos Skol Rock, Skol Beats, então se falava muito em evento e agências de turismo fazendo isso. E aí eu fui buscar isso fora do Brasil para tentar fazer com que a comunicação integrada tivesse a questão da experiência. Mas depois eu vi uma movimentação dentro disso, que veio sites, aí as agências tentaram se adaptar, colocar site dentro, mas também tinha as especializadas. Em seguida veio as redes sociais, turbinando, dividindo ainda mais as nossas verbas. Então saiu de mídia para ir para outra mídia, aí veio a pandemia e aí agora milhões de coisas. Então eu quero ouvir de ti. As agências vêm sofrendo com essa mudança. Eu vejo que isso acaba sendo um sofrimento. Veio todas essas histórias, então eu queria entender assim, queria ver a sua opinião e o que você acha dessas mudanças. O que aconteceu e o que você acha que vai acontecer. Legal. Ó, primeiro, agradecer o convite, né? Não posso deixar de te agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo, te parabenizar por essa nova fase. Eu te mandei a mensagem disso, o mercado criativo, né? Tava precisa cada vez mais de pessoas como você. Então, a gente só se engrandece aí com a chegada de grandes players aí. E então, mais uma vez, obrigado e estou sempre à tua disposição. Segundo que apareceu aqui a Mariana. A Mari. Isso. E ela perguntou se ela quer que ela levante a plaquinha. Mari, eu tô na live dela agora. Se ela quiser ficar 5 horas aqui, o problema, eu não tô nem aí. Então, não precisa levantar a plaquinha. Não precisa, tá tudo certo. Que história é essa de plaquinha que ela ficava te controlando? Que eu participei dos eventos da Operandi, né? Daí ela me ajuda, Mari, me ajuda, pelo amor de Deus, a controlar meu tempo, porque eu sou falador, né, cara? Então, meu Deus do céu. Kleber Vila, seu lindo. Vamos chegar em 1 hora. Minhas lives aqui é de 1 hora, Rodrigo. Então vamos responder todas as perguntas em 1 hora. Fechado. Ó, gente, temos tempo, então fica com a gente aí essa 1 hora. Vamos embora. O papo hoje, eu recebi uma pauta e tá hot. O negócio tá quente mesmo hoje. Bom, mas enfim. Antes de falar qualquer coisa, você me elogiou, mas você estava na minha lista de wishlist, minha wishlist de pessoas que eu queria entrevistar, tá? Então fica aqui também gravado isso. Coisa linda. Muito obrigado. Recíproca muito verdadeira. Mi, vou chamar de Mi, tá? Pode ser? Claro, todo mundo me chama assim. Então fechou. Nem sei como é meu nome mais. Eu nem sei. Eu tô numa gambiarra aqui com meu celular, que meu Deus do céu. Olha só, o que acontece, né? A gente vem já há muito tempo, olha, desde a minha época, desde 2014, a gente já vem sentindo uma necessidade de fazer algo mais pelo cliente, né? Parece que sempre falta alguma coisa, o cliente cobra, ora o funcionário cobra, ora a gente se cobra, todo mundo está de alguma maneira cobrando a agência de alguma coisa. Mas me parece, eu não sei se com o advento da pandemia, me parece que nós estamos presenciando um momento em que as agências estão flertando com eu acho que isso a gente está vivendo a era do conhecimento, sabe? Eu tenho uma leve impressão que as agências elas estão flertando com estratégico, elas estão flertando com a entrega não apenas do operacional, né? Isso, claro, vai continuar existindo, mas existem muitas agências que estão cada vez mais preocupadas de verdade com o tal entregar resultado, que é um clichêzão que está na maioria dos slogans das agências e que, de fato, de verdade, pouquíssimas delas entregam ou fazem algo em prol de
entregar algum resultado para o cliente. E eu acho que a gente está vivendo essa era. Eu não sei se pelo advento de vários aceleradores de agência, eu não sei se porque o mercado está derramando conteúdo para conscientizar essas agências. Eu não sei se foi a aceleração da pandemia que trouxe muito mais gente para o mercado e isso meio que deu, né, transformou aí a gente de novo num negócio, pelo menos, no mínimo, percebível, né? Porque até então a gente estava no momento. Bom, eu costumo dar o exemplo da Brad, né? A Brad mudou o nome de Associação Brasileira das Agências Digitais para Agentes Digitais. Tamanho era a queimação de filme de ser uma agência. Ninguém mais queria ter ou ser uma agência, porque estava com o filme extremamente queimado. E acho que de um tempo para cá me parece, eu tenho essa impressão de que as agências, por conta desse advento, dessa aceleração do que a pandemia trouxe, as agências estão muito mais se preocupando de verdade, por mais que ainda tenham um caminho longo pela frente, mas elas, pelo menos, esse passo inicial de preocupar-se de verdade com o resultado, me parece que está mais presente. Há uma preocupação legítima e verdadeira que tem transformado as agências e que tem colocado a elas em patamares que eu, sinceramente, há bastante tempo não via. Então, eu te perguntei até no nosso bate-papo no WhatsApp lá, tipo, tu quer a minha opinião ou tu quer algo que a gente tem? Cara, na minha opinião, e o que eu tenho visto é essa, de novo, temos um longo caminho pela frente, mas eu sinto essa conscientização muito maior hoje. Eu tenho visto que há uma preocupação latente. Se estão fazendo certo ou errado, a gente ainda tem que resolver isso. Mas já temos isso startado, né? A gente já tem essa preocupação maior. Eu lembro que na época que eu estava com a Mega, e eu atendia as indústrias, as maiores indústrias aqui da região, a Mega atendia. E eu lembro que nós éramos uma das agências mais caras. E mesmo assim, a gente nem passava mais por compras, porque eles justificavam que o meu planejamento, o meu estudo estava embutido no valor da criação, ou seja, diminuía o tempo deles de pensar, de fazer, eles só davam um problema. E a gente vinha com a solução para eles. Então, isso estamos falando há 15 anos atrás. E naquela época já se falava, muitas as agências falavam estratégia. Teve uma que fez o slogan, como que é 99% planejamento, 1%, né? Então, mas eu não consigo ver até hoje, vou ser bem sincera, depois eu virei cliente. Hoje eu brinco que eu estou no meio do muro, né? Porque eu não sou nem uma coisa nem outra, mas eu sou mais o cliente hoje em dia, né? Por olhar os dados, e aí eu falo com as agências e eu não percebo no dia a dia, como você disse, a estratégia propriamente dita. Eu vejo que fazem bem o que tem que fazer, comunicação, mas estratégia eu não consigo ver. E eu vou dizer uma coisa para você, depois que eu mudei de lado, né? É muito difícil a agência ser estratégica de uma maneira no negócio realmente do cliente, porque é muito mais profundo. Não tá lá, né? Isso mesmo, não é numa reunião ou falando só de marketing, comunicação que se resolve. O marketing hoje é todas as esferas, aí você tem que envolver muito mais coisas, muito mais coisas, se comprometer com muito mais coisas para que o negócio dê certo. Então, assim, a agência é um pedacinho extremamente importante, mas é um pedaço de todo, então é difícil você ser estratégico. No entanto, eu acho que as agências tem que cada vez mais, esse é um assunto que a gente vai falar, que eu acho que a gente até pode falar agora, que é a questão dos resultados, né? As agências... Eu queria ouvir a sua opinião com relação a isso, né? As agências hoje estão preocupadas, não estão preocupadas, estão entregando resultados, sabem fazer isso de forma realmente que o cliente precisa, porque o que eu estou percebendo, nem os clientes sabem fazer uma campanha, claro, e preparar qual é a métrica que vai ver se deu sucesso ou não. É quase colocar a mão assim e ver o vento para onde vai passar. É isso aí. Quando eu te falei dessa sensação que eu tenho e o quanto... Porque, de novo, né, temos um longo caminho pela frente.
ainda tem muito chão para percorrer, mas a iniciativa, a vontade de querer fazer, eu tenho percebido, tá? E eu acho que passa muito por essa ânsia e essa necessidade de entregar resultado, né? Que, convenhamos, a gente tem que ser meio psicólogo com o cliente na maioria das vezes para tentar entender de verdade todas as coisas, enfim, como tudo acontece. E sinceramente, eu te confesso que eu tenho, pelo menos eu tenho a minha bolha, né? E eu tenho sentido muito nessa minha bolha que o quanto as agências elas estão com essa consciência, entretanto, todavia, contudo, estão extremamente sobrecarregadas, são extremamente operacionais, não tem nenhuma condição, porque um dos pontos principais que nós, prestadores de serviço, temos é depender de pessoas. E agências que estão no começo de jornada, ou até aquela faixa de 500 a 1 milhão de reais de faturamento, não, menos de 500 mil reais de faturamento por ano, essas agências, necessariamente, para viver, elas precisam contratar funcionário júnior. E aí tu faz uma entrega júnior. Tu faz uma entrega júnior com um colaborador júnior. E essa mensuração de resultado, neste bloco, eu posso te afirmar com muita tranquilidade, que neste bloco a gente tem tido uma percepção maior de quanto as agências estão desejosas, querendo entregar resultado para os clientes. De novo, nós temos um caminho aí, não vou te dizer longo, mas tortuoso, muito mais do que longo, é um caminho muito turbulento, porque, de novo, a gente não tem a percepção do cliente, a gente não sabe como que ele quer, a gente não entende direito, a gente não tem, só para te ter uma ideia, eu fiz um levantamento de briefing com umas 8 ou 10 agências, que eu converso, os briefings são as coisas mais variadas possível. E as perguntas, tem coisa ali que tu diz, mas por que isso tá aqui, sabe? Então, assim, se eu não sei o que perguntar, como é que eu vou responder? Né? Se eu não tenho, porque o mundo é feito de boas perguntas, e se eu não faço boas perguntas, cara, eu não vou conseguir dar boas respostas. Então, quando eu volto para ti e te digo assim, eu vejo muito mais as agências muito mais engajadas hoje. Sim, cara, muito. Só para te explicar, eu faço parte de um braço da Ambler de educação, onde a gente criou uma comunidade chamada Ambler Club. E dentro da comunidade é uma coisa que a gente fomenta muito, essa preocupação com a entrega de algo que seja palpável, né? Que o cliente possa perceber aquele valor, e tem esse valor percebido. E eu tenho visto bastante ali, né? Hoje a gente está com quase 200 agências, e eu tenho percebido muito o quanto existe um movimento em prol disso. Mas, de novo, elas são mais desejosas, são mais entusiastas do que necessariamente artesãos, do que necessariamente pessoas capazes de produzir algo que impacte de verdade. E aí tu entrega resultados que são efêmeros. Por exemplo, a tua taxa de rejeição é -2. Cara, e aí? Que vai me resultar qual é o meu negócio, meu business, né? Onde mexe no meu business, né? Exato. Mas tu teve 300 likes. Mano, não, a gente já passou dessa fase da métrica da vaidade, a gente já passou dessa fase. A gente está se pegando em pontos, de novo, pela essa falta de maturidade que as agências têm. E eu acho que eu vou resumir bem o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, e que estão me faltando as palavras, estranhamente, mas eu vou tentar resumir para vocês aqui, é como, sei lá, uma criança quisesse andar de carro, sabe? Ela tem essa vontade, mas ela não sabe dominar aquilo ainda. Ela quer andar de carro, ela quer fazer aquela parada, mas ela não tem. A maioria das agências é isso. Elas estão desejosas, elas estão querendo fazer as coisas, elas estão se preparando. Certamente tem alguma agência aqui hoje, certamente a gente tem visto muito mais consumo desse tipo de conteúdo, só que beleza. Terminou a live, ele vai dormir, amanhã de manhã ele tem uma cacetada de entrega para fazer, um monte de WhatsApp para responder, e aí tudo aquilo que é falado vai por água abaixo. Então, e aquilo que ele oferece a gente não consegue colocar nas agências, que é uma pessoa pensando no futuro, na inovação e na estratégia, não é verdade? E aí, cara, ainda hoje tive uma mentoria com um aluno e eu falei muito disso, cara, há uma necessidade obrigatória entre
Eu acho até, Mi, que em qualquer negócio, um shopping, se vocês não parar para pensar, cara, o que a gente pode fazer nesse corredor? O que pode fazer? Cara, eu acho que em qualquer negócio, um restaurante, o que a gente pode fazer? A não ser os super clássicos, enfim. Mas a gente precisa, de alguma maneira, estar sempre entregando algo novo para o nosso cliente. Se a gente parar no tempo, ferrou. E eu acho que os donos de agência, principalmente, por conta dessa quantidade avassaladora de novidades, eles ficam só preocupados com o algoritmo. E aí, cara, é uma luta enlouquecida pelo áudio em alta, vendo rios toscos de pessoas mostrando que musiquinha que tá bombando no dia, e aí se perde de novo nessa poeira aí. Né? E Então, não é ou isso, seja, né? e não é Curtida isso, ou seja, não estão. leva absolutamente a nada, porque a pessoa tá vendo ali, às vezes o interessado não vai curtir e vai direto pro teu inbox, ou vai clicar na tua loja online, ou vai ligar e vai comprar o produto teu. É incrível isso é verdade mesmo. Oi, falhou. Oi, agora voltou. Oi. Onde, em que parte que você me ouviu ou que eu te ouvi? Tu me deu boas-vindas. Tu me deu as boas-vindas. Não, não, não. Não foi. Não me Não foi. engana. Não, repete, eu não ouvi, não ouvi. Eu não sei que parte que você ouviu ou não que eu Não, um falei. trechinho final, foi a tua partezinha final agora, o que tu falou no final. Não, é que o que eu comento com as pessoas que like não faz mesmo venda. Às Uhum, vezes a uhum. pessoa que realmente está comprando de ti, ela olhou o conteúdo, ela já foi direto fazer essa compra, ou foi direto na tua loja. Então, assim, é muito é muito simplório a gente achar, como você disse, que um like ou um engajamento, isso é para quem realmente ainda está interessado em subir o ego, falar que tem mais que alguém, alguma coisa desse tipo. O que eu sinto, que aí eu volto a te falar, quando eu estava pesquisando para um cliente meu, algumas agências, eu bati na porta de algumas, porque eu conheço, eu confiava no trabalho, e eles falaram assim, não, nós não temos interesse de fazer um job, é uma concorrência, na verdade, a minha concorrência até eu fiz ao contrário. Primeiro eu fiz o valor das peças com todas, para em seguida dizer assim, agora você pode, porque se você ganhar, esse é teu valor. Né? Não ao Uhum. contrário, que o cliente se sinta depois preso, encurralado, e a agência também, né? Isso eu não acho justo. Eu não estava brigando por preço, estava brigando pela criatividade. E eu não falei para eles, para as agências, mas era se alguma fechasse, provável que estava sendo feito um teste para talvez no ano de 2023 pegar toda a conta do cliente. Só que eu não ia abrir isso. Então, até que ponto que a agência não perde uma oportunidade? É. Mas, ô, Mi, quantas vezes tu não deve ter sofrido na tua época, claro, sem citar nomes, né? Na tua época de gestão ali do marketing do shopping, de tu fazer a entrevista com a agência, ela vendeu um pacote incrível, surreal, e quando tu vai ver na prática, é desesperador. Então, tem um pouco disso também, né? A gente às vezes acha que a solução tá aí, que a parada tá aí, mas não, as entregas continuam sendo mais do mesmo. É, aí que tá. A minha pergunta é assim, até onde a agência pode ir que realmente ela vai ter um diferencial para o cliente? Porque assim, vai ter vários empresários que estão passando aqui por essa live ou vai ouvir nós no YouTube e eles querem ajuda. Eles querem ajuda. Depende, na verdade, do tipo de cliente, né? Mas assim, o que eu vejo a maioria, eles querem que as pessoas que estão o profissional que está do outro lado o ajude a vender, certo? Alguma coisa. Esse é o nosso objetivo como comunicador, né? A vender, não que a gente venda, mas nosso objetivo é vender. Lançar, fazer entrar no site, ir até a loja, enfim, conhecer um produto. Eu não acho que ele ir a fundo na estratégia, tipo, desenvolver um produto, coisa como agência, ele vai estar ajudando de verdade. Isso eu não acredito, como agência de comunicação. Mas eu acredito o quanto ele é importante na estratégia como comunicador, porque quem é especializado em comunicação e que vai atingir aquele objetivo é a agência, não é o cliente. Eu lembro que eu sempre falava assim para os meus clientes: não me diga o que fazer, me diga qual é o problema. Porque eu entendia
que meu objetivo como comunicadora, como dona de agência, eu precisava entender só o problema. Quem tinha que pensar se era um cartaz, se era um anúncio, se era eu. Eu que tinha que resolver para ele. Se tinha pouca verba, muita verba, esse era um desafio que eu tinha que ter para ele. Não ele tinha que me orquestrar. Por que eu digo isso? Porque eu vou te dar um exemplo. Agora eu tô como conselheira, né, de marketing. E eu tô atendendo a Tucanos. E a gente fez agora o açaí em dobro. Nada diferente que talvez outras fizessem. E eles fizeram há 2, 3 anos atrás. Qual foi a estratégia diferente que nós fizemos agora, nesse momento? Eles me ouviram e fizeram aquilo exatamente que era preciso fazer antes da ação. A gente preparou o dia da ação e preparou os 4, 5 dias antecedentes. Qual foi o resultado? Triplicamos o faturamento de todas as lojas. A gente bateu a meta, chegamos em 130, quase 130% da meta atingida de açaí e vendemos, triplicamos o faturamento total, não foi em açaí. E eles descobriram que a pessoa ia comprar açaí, mas comprava também a salada. E o cara que achava que comprava salada não sabia que tinha açaí. O cara que comprava açaí não sabia que tinha sanduíche. Então a gente conseguiu levar gente que não conhecia, gente que conhecia, gente que comprava só uma coisa, começou a comprar outra. Então, e além de tudo, a gente aumentou o faturamento. Ou seja, a gente teve uma pesquisa de mercado, a gente conseguiu fortalecer marca e conseguimos aumentar o faturamento. A gente conseguiu 3 coisas. Mas por quê? Porque a gente fez uma estratégia de comunicação e a gente fez uma mensuração para que isso desse certo. E o cliente ouviu. Eu sabia as limitações que eles tinham com relação à verba. A gente entrou num parecer até onde a gente podia chegar. Você não acha que esse é o papel, por exemplo, de uma agência? Vamos conseguir provar para o cliente o que é necessário fazer, mensurar em cima do que é possível, né? E ajudar dessa forma, ao invés de querer entrar no negócio do cara, falar um monte de coisa e não conseguir contribuir, como acontece hoje em dia? Sim. Mas eu tenho um ponto aí que eu acho que é importante a gente pontuar. Um ponto que é importante pontuar. Existem pelo menos 12 modelos de negócio para agências, né? Então, uma agência digital, uma agência full service, uma agência de gestão de redes sociais, marketing de conteúdo, inbound marketing, cara, enfim, por aí vai, tráfego pago, por aí vai. Cada um desses modelos de negócio, eles têm as suas características, né? Então, eles têm as suas delimitações, têm a composição dos seus escopos de serviços e seus respectivos entregáveis. Quando tu fala de uma campanha dessa, eu entendo que a gente está falando de algum nicho específico, ou de algum modelo de negócio de agência específico. Como eu entendo que a gente precisa entender essas características que são inerentes a cada modelo de negócio, eu te digo que neste cenário não tem ninguém fazendo. E acho que o desejo da agência, independente do seu modelo de negócio, querer entregar no seu desejo, eu quero entregar resultado, ela acaba botando os pés para as mãos. E aí eu chego aonde tu tá falando. Aí eu chego nas agências que prometem mundos e fundos, se metem no negócio do cliente, porque não faz parte da skill dela, não faz parte da expertise dela. Um outro ponto ela nem vai ganhar dinheiro com isso, vamos lá, que vai ser exatamente. Não gera dinheiro, não gera valor, na verdade, no final das contas, nada, né? O que eu quero te dizer é isso, uma agência de inbound marketing tem a função dela. A função dela é, talvez, gerar leads para um momento da jornada. E aí ela faz a entrega para um outro momento dessa jornada, para talvez uma outra expertise. Mas não. O que a agência de inbound marketing quer fazer hoje? Ela quer abraçar essa parada toda. E aí ela não tem a competência necessária para fazer essa composição, para fazer com que essa entrega. Por isso que amo agências nichadas, por isso que acredito muito mais em especialistas em algo do que generalistas em muito, né? E aí outra coisa pergunta que eu quero fazer para você com relação a isso. E uma outra coisa também que me permite aí trazer, que eu acho que é bem importante, é que muitos dos nossos donos de agências são entusiastas do marketing. E aí, por que eu digo isso? É um designer, é um programador, é um redator, que fez um freela aqui a colar, fez uma agência aqui, aí começou a vender, não deu, contratou 2, aí, ele já está com 5 funcionários. Ele já é uma agência. De fato, ele já é uma agência. Só que esse cara tem uma
uma expertise que ou ele entra no jogo para jogar as Vera e estuda isso, ou ele vai ser um cara, um entregador de expertise daquilo que lhe compete. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu entendo que na maioria, e aí eu estou te falando como mentor de agência já por quase, sei lá, desde 2017, já há algum tempo, aí, uns 5 anos, elas não têm a criatividade, essas agências não têm noção de mercado, a maioria dos donos de agência ou de quem toma as estratégias não entende, mas objetivamente, do comercial, porque uma coisa é tu criar uma campanha e querer gastar mundos e fundos ou criar coisas mirabolantes e pirotécnicas e isso não replicar lá na frente de caixa, isso nem ser plausível, o cara não conseguir nem executar aquilo, e se der pico de venda, e se não acontecer, e se for isso, aquilo. Então, ela não tem essa conjuntura total, porque ela é uma entusiasta do marketing. Ela leu o Érico Rocha, ela leu alguma coisa, ela leu um especialista, o Conrado Adolfo, e ela se acha apta, pronta para fazer essa parada. E acho que tem um caminho longo aí, porque, de novo, eu acho que precisa muito que esse cara entenda de negócio. Antes de mais nada, esse cara precisa entender de negócio. Ele precisa entender como roda um negócio, como as coisas acontecem. Ele precisa entender de uma coisa que eu odeio, e hoje eu vejo o quanto isso é importante. Ele precisa fazer conta. Se ele vira para mim e diz assim, eu sou de humanas, mano, tá errado, cara, tu precisa. Eu fiz uma live faz uns 10 dias, falando sobre administração financeira. Cara, eu entendi que todas essas contas que a gente faz administrativo financeiro para o nosso negócio, se eu conseguir, não preciso explicar para o cliente, mas se eu ver na campanha dele, pegar preço do cliente, se eu fizer essa continha rápida na minha cabeça, eu posso ajudar o meu cliente discretamente. Não é a minha expertise, mas dizer, cara, eu acho que se tu investir isso aqui não vai dar certo. Tu vai dificultar a tua margem, né? A tua margem de contribuição, seja lá o que for. Enfim, o que eu quero dizer é que falta um pouco esses 2 pontos para mim. Essa maturidade, né? Falta um pouco desse entendimento, porque nós estamos num mercado em que nós temos mais entusiastas do que profissionais. Tu é uma profissional do marketing. Tu és uma profissional do marketing. Eu vou te dizer que durante muito tempo eu fui um entusiasta. Eu ia fazendo. Depois, com o tempo em que tu vai adquirindo algumas outras soft skills, como tu bem fez nos teus stories hoje, tu vai adquirindo algumas coisas com o tempo que vai te dando essa capacidade. Mas, de novo, e aí para encerrar meu pitch e a gente avançar, de novo, se eu tô socado com a minha cabeça, que nem uma avestruz na operação, ferrou, cara. Eu não consigo levantar a cabeça para respirar novos ares. Eu não consigo estar numa live como essa para ouvir as coisas que a gente está falando. E aí eu perco oportunidades incríveis no meu negócio. O desespero de faturar, né? O desespero de faturar. Cara, fiz um post que vai pro ar este mês e eu já vou fazer um spoiler aqui desse meu post. A agência digital não escala. Pronto, o que eu mais vejo é as pessoas querendo escalar a agência. Mano, esquece. Não escala. Não escala. Porque é uma equação que vendeu muito, tu vai ter que ter time. Não tem jeito. De um jeito ou de outro, tu tem que ter gente para fazer aquilo. Tu tem que ter a operação. Exatamente. Então, como escala, como é a palavra, na sua raiz, na sua essência, então é isso. Então, para de buscar essa coisa da tal escala e te preocupa com hoje, te preocupa com a sua entrega hoje, te preocupa com ser memorável, ser único, ser exclusivo, ser desejado. Essa coisa que você falou do agência sexy, mano, isso é tu sabe, tu trabalhou com experiência, tu sabe o quanto a experiência toca um ser humano. E é isso. A gente pode até ser meia boca, mas se eu entrego com uma experiência incrível, a gente consegue empacotar isso. Quanto produto meia boca é super empacotado e a gente acha maravilhoso? Então, a Kaiser está aí sendo vendida até hoje. Aí que tá, esse é o poder que eu falo, que nós temos e a gente não usufrui, como agência de comunicação. É isso. É de pegar um produto ruim. Eu lembro que o melhor atendimento é aquele que tem a pior campanha e aprova com o cliente. É a mesma coisa se a gente parar para pensar. É a agência ter aquele produto meia boca. Imagina se tem um produto bom de verdade.
Aham. Meia boca consegue embalar, porque eu sempre brinco. Quem é o melhor? Aquele que grita mais, que divulga mais, que fala mais. E quem tem o poder de divulgar, de falar? Nós. Por isso a agência é tão importante para o cliente. Eu não consigo entender porque a gente não faz bem isso. Que é o nosso feijão É com isso. arroz. Parece que a gente tem que voltar para o passado. Porque a gente fica pensando em um monte de ferramenta e no final das contas, as pessoas continuam as mesmas, claro, com mudanças, seu comportamento, mas a gente continua falando com pessoas. Então quer dizer que aquilo que a gente aprendeu no passado tem toda a razão do mundo, ou tem todo sentido do mundo para que a gente use a prática agora. Eu faço isso, pelo menos. Eu sempre mudei de histórias ou de locais, de clientes, mas eu sempre me preocupei assim, ok, eu não precisava entender sobre o parafuso que o cara produz. Ok, eu sei que ele tem aquilo, é importante. Mas quem que vai receber na ponta? Com quem é essa pessoa que eu vou falar? Porque meu objetivo é esse. Para quem que Uhum. ele vai vender? Eu preciso entender ela para vender o produto dele. Porque ela não tá nem aí como é feito o produto. Ela não tá, é que nem eu brinco. Médico faz Instagram para médico. Quem que gosta de ficar vendo agulhada na cara? Eu não quero ver, eu quero ver a pessoa não puxada e a pessoa puxada. E falar, nossa, é isso que eu quero! Eu preciso disso! Quando os meus ex-clientes, tem muitos ex-clientes meus que estão me ligando pensando que eu abri uma agência de comunicação. E aí eu explico o que eu não abri, e explico o que eu estou fazendo. Eu brinco que eu crio necessidade, que ele fala assim no final, é isso que eu preciso, não preciso de uma agência, eu preciso disso. E eu não crio uma peça sequer. Então, a minha pergunta é, por que as agências não se preocupam com isso? Em fazer o feijão com arroz muito bem feito para o cara falar assim, realmente está entrando dinheiro aqui no meu bolso, é isso que eu preciso. Porque é isso que, no final das contas, é o que faz o negócio render. Aí a gente fica colocando firula que não agrega valor e a gente fica ensinando para os nossos clientes, ai, gere valor, porque gerar valor que é importante. E a agência que tem isso na teoria, não só na teoria, mas na prática, não consegue colocar. E aí faz que nem você acabou de falar, tem que ter milhões de pessoas atrás para fazer um monte de coisa que, na verdade, não dá valor para o cliente e não dá faturamento para ela. E tu sabe, Mi, que é uma coisa que a gente viveu na pandemia e que eu acho que isso ainda não está introjetado aí, né? Não está inerente nas agências ainda, mas é que a gente ouviu a vida inteira que a primeira coisa que uma empresa corta quando está com dificuldades é o marketing, né? E aí eu sempre digo assim, cara, tem sentido, ok, as empresas as empresas também não são maravilhosas, né? As empresas são cagonas também e cagam muitas vezes, perdão, falar palavrão, e as empresas erram pra caramba. E cortam onde não deveria cortar, enfim. Entretanto, todavia, contudo, é pouco provável que uma empresa corte braços importantes. Por exemplo, uma indústria não vai cortar os seus maquinários. Né? Até pode demitir aqui e acolá, mas enfim. E por que a agência ela se coloca na caixinha de custo e não na caixinha de investimento? Né? Eu acho que a agência precisa se colocar ao lado. Ao lado, ela tem esse potencial de ser esse braço importante dentro de uma empresa. Seja, eu vou até te dizer, eu acredito piamente que uma empresa pode trabalhar, tu foi na tua jornada, certamente em alguma agência tu te identificou e que dá para fazer uma dobradinha boa. Dá para fazer essa dobradinha. Se a agência fizer, como tu falou, o dever de casa dela, se ela cumprir só o que ela prometeu, já vai ser incrível. Ou pelo menos, como diz um amigo meu, se ela se preocupar em não atrapalhar, já é bom. Se ela não atrapalhar, já é ótimo. Você falou tudo, porque de vez em quando é assim, a equipe de marketing está reduzida a pó. Então, como a gente vê a agência de comunicação, um braço teu extremamente importante e que facilite teu dia a dia para cumprir aquilo que é necessário. Entendeu? E não é isso. Quando vem assim, você pede uma alteração, eu lembro da minha agência passada. Você pedia, mandava milhões de materiais por causa do shopping, e aí a gente fazia revisão em alguns materiais, naquele PDF. E aí voltava para eles corrigirem. Aí duas coisas aconteciam. O atendimento não revisava para ver se todas as alterações que eu pedi foram feitas.
E duas, mandava um PDF de volta com as 80 páginas. Como que eu ia confiar que eles fizeram nas 10 e não fizeram nas outras 70? O tempo que eu e as minhas meninas gastavam olhando cada item de novo. Então, realmente, é um não atrapalhar, às vezes, que é importante. Mas eu vejo um ponto que eu acho que mudou com a pandemia. A pandemia fez com que nós, o departamento de marketing, não vire mais departamento, vire uma essência na empresa, porque se mostrou que as redes sociais são extremamente importantes, que o WhatsApp é um relacionamento com o cliente, ou seja, a rede social mostrou muito a importância, porque a rede social é marketing para as pessoas, é marketing, elas estão se vendendo ali. Então, o marketing criou essa importância nas empresas. O que acontece é que as médias e pequenas empresas não têm um departamento construído de marketing, às vezes tem um diretor de comercial, tem diretor administrativo e não tem um diretor de marketing para falar na mesma altura com eles. É isso que eu falo para a maioria. Porque o que acontece? É aí o analista. Aí o que acontece? Você acha que o analista tem experiência para sentar na frente de um diretor e colocar as suas opiniões? Primeiro porque ele nem tem experiência direito para falar. E ainda por cima o diretor não vai levar muito ele a sério. Então o que acontece? A agência fica refém porque está atrás desse analista, tá dando as ideias para ele, mas não consegue chegar nesse diretor, ele também não vai ter a mesma voz. Em compensação, e o que acontece? O departamento deveria estar com os mesmos níveis para discutir de igual para igual. É isso que eu acho, que eu percebo, que eu sinto. Então a agência vira refém também por causa dessa sensibilidade, mas ao mesmo tempo eu sinto que se a gente fizer um trabalho muito bem feito, aí eu falo porque hoje eu sou uma coisa que não existe no mercado, eu quis fazer isso de propósito, as pessoas estão tendo necessidade. Então, por que uma agência de comunicação que todo mundo conhece não vai criar uma necessidade, um desejo de ter? Ou de estar ao lado dos clientes? Porque hoje é importante marketing. Hoje as pessoas falam sobre jornada do cliente. O cliente exige saber como é a jornada do cliente. É uma palavra que virou moda. A experiência, gerar valor, são palavras que hoje a gente vê em empresas de pequeno e médio porte. A gente vê autônomos falando isso, sobre marca pessoal. Então, a agência teria que ter um papel extremamente importante, ao mesmo tempo, na verdade, ela está correndo na frente dos cavalos. Ela está fazendo um trabalho errado. É isso que eu sinto. Elas estão querendo ir tão além que não estão conseguindo, na verdade, entregar o valor que deveria ser entregue. É esse meu ponto. Num período em que o marketing e a comunicação se tornaram tão importantes. E a gente volta naquilo que eu te falei, né? Eu digo, eu percebo esse desejo, mas elas ainda estão completamente perdidas quanto a desconectar, ou seja, aliás, a conectar o desejo delas. Bom, eu agora quero entregar resultado para o meu cliente com a operação disso, né? Então, cara, tem uma série de nuances aí que faz com que essa operação não seja realizada conforme a cabeça do dono é. Então não tem processo, não tem um escopo de serviço, não tem um escopo estratégico, não tem uma expertise super avançada, estratégica dentro desse pacote que ele pode entregar para o cliente. Ou seja, ele monta esse pacote pegando 3 orçamentos de concorrente, pega um pouco de cada um e cria esse pacote que ele talvez nem tenha expertise suficiente para entregar aquilo. E aí ele faz porque os concorrentes estão fazendo, ele monta o escopo dele baseado nisso. Então ele não monta com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele... Tô cheio de spoiler hoje. Do meu post que eu vou fazer para esse mês de qual é o teu método. Eu quero instigar as agências, cara. Qual é o teu método? Qual é a tua... Hoje é extremamente importante. Tá todo mundo falando sobre isso, né? Qual é o seu método? Qual é a tua metodologia? Qual é a tua metodologia? Porque, assim, o que a gente mais vê é uma enxurrada de informação, um monte de gente querendo pegar um pedacinho dessa trend, né? E aí, no final das contas mesmo, não faz lufas, não faz coisa nenhuma. Então, eu gosto de fazer essas cutucadas e acho que uma live como essa tinha que estar rodando, porque, cara, a gente precisa acordar, definitivamente. Mas vai, Mi, temos mais pergunta aí. Temos. Então, aí você disse para mim agora há pouco, eu ouvi que você prefere agência
especializada do que uma que seja genérica, vamos chamar assim, full service. Mas aí eu quero colocar um ponto e aí eu quero que você me justifique. Como cliente, eu lembro várias vezes que clientes falavam assim, eu tenho que repetir de novo tudo. Essa era a primeira coisa que ele falava. E o segundo, que eu via, aí eu via como um problema. Uma agência que é de um jeito, outra agência que é de outro jeito. Então, assim, a rede social fala uma coisa, a embalagem fala outro, e no anúncio fala outro. Ou seja, a gente tem especialistas, né, falando, mas não fala a mesma coisa. E aí? E agora, José? O que faz? Então, se a gente escolhe especialistas e a marca e o objetivo, porque é uma construção de marca, cada coisa que sai é a construção de marca. E aí, o que faz o cliente? Eu vou te dizer que não tem uma fórmula mágica para isso, não. Tá? E acho que, como diz a Jack, a gente tem que ir por partes. Eu acho que a empresa ela precisa começar pelo jeito certo. Ela precisa ter um brand book, ela precisa ter a voz da marca, ela precisa ter a sua logo, ela precisa ter todo o material, ela precisa ter isso concebido. Ela precisa ter toda essa parte, esse enxoval inicial pronto. Isso posto, cara, aí a gente vai pensar em estratégias. Por exemplo, se eu quero contratar um on e um off, eu vou ter que chamar duas agências. Se eu vou falar, por exemplo, obrigatoriamente eu vou precisar pensar nessa estratégia junto com a agência. E aí eu vou te dizer que esse é um desafio. Eu, como eu te falei, não tenho uma varinha mágica, porque vou fazer inbound, então vou contratar uma agência especialista de inbound. Vou fazer gestão de redes sociais, então vou ter uma outra agência para fazer gestão de redes sociais. Vou para tráfego pago, assim, outra agência. O que eu percebo, assim, se a gente tivesse talvez uma estrutura muito boa de marketing, um departamento realmente bem estruturado, que tem a sua construção, sua estratégia, mas isso não existe. Porque se tivesse, é um núcleo. E aí todo o restante poderia ser separado, que não ia fugir tanto, vamos chamar assim de passagem. Só que isso não acontece na vida real, em nenhum lugar. E aí é um grande problema. Então eu via, na maioria dos meus clientes, eles preferiam ir para Mega, porque assim, eles iam falar uma coisa que ia resolver a gente. Até com relação ao que fazer, entendeu? Eles preferiam perder um pouco o especialista mesmo, o cara que talvez poderia entregar 100, mas ele prefere que dê 80 em alguns pontos, mas ele entende que e eu acredito em comunicação integrada, quando a gente vê no todo, o resultado foi positivo. Não, tu tem razão. Por mais que eu seja um defensor das especialistas, eu entendo que as generalistas, né, que são como é o nome que tu usa aí? Só pra não, é full service, né? Full service, tá. Eu entendo que as generalistas, as agências full service, elas têm esse viés aí da integração, né? Eu vou te dizer que eu não sei, eu não acredito. Eu acho que é tão difícil. Eu acho que é muito mais difícil para uma agência full service conseguir construir um time super vencedor. Eu acho que em algum viés aí a gente tem batalhas perdidas, né? E eu acho que esse é um ponto que tu vê menos disso, cada vez menos agências generalistas e cada vez mais agências especialistas. E eu acho que por conta disso, o próprio CEO, o próprio dono da agência vai se cansando com o tempo dessas pequenas derrotas, sabe? E acho que, eu não sei, como tu falou já nos teus stories, que esse vídeo ia ficar até para outros clientes, em outras empresas, eu acho que é uma luta em glória. Hoje eu te confesso que é uma coisa louca. Eu não consigo conceber isso. Eu não tenho uma fórmula mágica disso. Te confesso de verdade. Porque eu acho que tem que ter um capitão. Eu acho que tem que ter alguém tem que capitanear esse marketing. Mas quem? Né? Quem é que vai capitanear? Né? E, enfim. Os departamentos ainda não estão na mesma altura de um comercial, como eu acabei de falar, um administrativo, que tem todas as suas hierarquias. Né? Não existe isso. Então, esse capitão realmente não existe. E é isso que eu falei, né, Mia? Olha só. Beleza, não vamos agora só com especialistas. Eu quero fazer inbound marketing.
Tá, vamos fazer gestão de redes sociais com a agência de inbound e vamos ter uma especialista em redes sociais. Quem é que vai fazer tráfego pago? A de inbound pode fazer, mas vamos contratar uma especialista de... Cara, se tu gerir uma já é problema, tu imagina o cliente gerir 3, 4 agências. E ao mesmo né? tempo, porque o conteúdo, esse tipo de conteúdo, inbound, rede social, ele é muito rápido. Tanto que, assim, eu vou ser bem sincera, rede social, no Gartner, eu falava, pelo amor de Deus, agência fora daqui. Fora. Porque era demorado a resposta, ela não estava ali para viver o nosso acontecimento. Eu tinha eventos todos os dias, às vezes acontecia de alguém chegar, do nada a gente tinha que descer, ou uma promoção acontecia, um logístico. Então, e eu não duvido que isso aconteça na maioria das marcas. Acontece que as pessoas não conseguem ver com o olho que deveria para colocar isso, para isso virar pauta, para virar conteúdo. É isso que eu vejo. Mas eu não sou a favor, sinceramente, de terceirizar a parte de rede social. Eu sou extremamente contra, tá? Eu prefiro ter uma meia boca mais interna, que eu geralmente vou gerar um conteúdo de verdade, do que ter uma toda bonitinha, fru, e que não consegue me entregar o que eu preciso. É assim que eu vejo, mesmo sendo especialista. Porque hoje nem as especialistas são especialistas. É que o problema é que tu tens essa noção, né? Mas tem muito dono de empresa que quer o feed, como é que é? O feed mosaico. O feed lindo, 3 vezes por semana publicado. Isso. Então é difícil. Eu entendo como as agências devem sofrer quanto a isso, porque o aculturamento digital das empresas também é muito baixo. Né? Então, por mais que a informação esteja super democrática, tá todo mundo, como tu falou, tá todo mundo sabendo de jornada, bem ou mal, pouco ou muito, intenso ou não intenso, elas já ouviram falar em algum momento, elas entendem que o cliente passa por esse momento todo aí, mas eu acho que e aqui eu vou te dar minha visão, eu acho que falando em agência, tá? Falando daquilo que eu entendo, que eu vivo mais intensamente. Eu acho que falta a agência bater a mão na mesa, sabe? Eu acho que falta das agências que acreditam naquilo que entregam, que têm a certeza daquilo de como são os seus entregáveis, que tem uma metodologia, que tem um escopo de serviço. Ela sabe que ela não é peão de cliente, ela sabe que ela não é só operacional, ela sabe que ela não é o meio dessa parada, ela é o fim, não é bem esse termo que eu queria usar, mas ela sabe que ela faz parte disso tudo, assim, e eu acho que falta ela bater a mão na mesa e dizer, cara, olha só, olha aqui pra mim, que eu tenho absoluta certeza, eu nunca te vi negociando, mas eu tenho certeza que quando o cara olhava pra ti, ele sentia em ti e dizer, cara, confia em mim, deixa que eu vou resolver essa parada pra ti. E eu acho que falta muita agência fazer isso. Acho que falta muito da postura. Eu uso um termo que é o cheiro do boleto vencido. Não sei se tem aluno meu aqui, mas eu falo muito isso. Então o dono da agência vai vender com conta para pagar, com boleto vencido, com funcionário para pagar, e aí ele vai todo cagalhão. Ele vai todo cabeça baixa, sabe o gatinho do xereque? Com aquela carinha lá, ele vai desse jeito. E aí o cliente caga em cima. Né, em qualquer instância, desde o aculturado zero digitalmente até o super especialista. Então, eu acho que falta um pouquinho das agências saberem dizer para o cliente, cara, deixa que eu faça essa parada. Pode até dar errado, sabe, mas eu acho que falta um pouco dessa postura das agências. Falta... A agência, na verdade, não quer colocar no peito, porque se der errado, não quer. Ela se ferrou. O speed game ela não quer fazer. Ela não quer fazer. É isso. E eu brincava com as minhas meninas, porque eu contratava só gente de agência lá pro Gartner. Porque realmente era muito mão na massa. Aí eu falava, sabe qual é a diferença só de agência para o shopping, né? Para o marketing shopping? É que vocês vão ter que mensurar o resultado de vocês para no dia seguinte a gente tá fazendo um debriefing para no próximo evento a gente dar um resultado melhor. Por quê? A gente controla fluxo em tempo real, a gente tem mapa de calor para saber se realmente o nosso evento está ali, a gente tem feedback, a gente tinha N coisas que a gente conseguia comparar o ano anterior de vendas, de fluxo, milhões de outras coisas. Então eu falava para elas, isso vocês vão ter que aprender aqui. E é coisa que a agência realmente não quer, isso para ela jamais, né? Que é o que a gente falou ali, que você colocou no post. Eu falei assim, eu estava escrevendo sobre isso, né? Mas nosso tempo está acabando e eu tenho mais 2 perguntas muito importantes para fazer para o senhor. A primeira, com essa mudança
de agência, das agências terem mudado o seu modelo de negócio e tudo, elas também, algumas ficaram em estruturas, outras diminuíram as estruturas físicas e outras preferiram pulverizar de não ter nem estrutura, né? O que você acha disso? Isso foi bom? Isso foi ruim com essas mudanças? Nossa, isso para mim foi assim, ó, ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade de ampliar e qualificar o nosso time, porque assim, tem muito. Eu vou te dar um exemplo aí, uma das grandes agências aí que eu curto pra caramba, que é a Dove, ela é de Rio do Sul. Rio do Sul, uma cidade aqui do interior de Santa Catarina. E, cara, como é que tu vai achar grandes profissionais trabalhando na cidade? Claro que pode ter, gente, super pode ter. Mas é uma mão de obra mais escassa do que tu ir para uma capital. Exatamente. Então, eu acho que ganharam muito nisso. Eu acho que as agências ganharam em qualidade, tem a possibilidade de ter times super qualificados atendendo longe. Então, assim, eu acho que ganhou nisso. Entretanto, todavia, contudo, eu acho que se perdeu cada vez mais no processo de entrega. A agência perdeu cada vez mais no processo de qualidade naquilo que está entregando. A agência perdeu cada vez mais a coisa do engajamento com o time, de fazer o time jogar junto por aquele cliente, de conseguir fazer com que todo mundo vibre na mesma energia. Isso não é um problema da agência, isso é um problema que sei lá, que está mundial, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que nessa contrapartida a gente tem esse lado, esses dois polos. Eu acho que as agências ganharam muito com a possibilidade de ter profissionais trabalhando junto com ela, qualificando seus entregáveis, né? Então elas conseguem ter aí gente de outros lugares executando atividades aí que com certeza ela não teria talvez potencialmente na região dela. E até as que têm essa possibilidade ampliaram essa gama, porque de novo não fica restrito só aquilo ali. Como redução de custo, eu tenho visto alguns movimentos quanto a isso. Então, eles alugam um pequeno coworking, onde o time se reúne uma vez a cada mês, uma vez a cada 15 dias, e aí tem essa interação entre todo o time. Mas eu acho que o cerne da questão aí, te respondendo objetivamente, eu acho que eu ouvi mais elogios e eu tenho percebido muito mais vantagens do que a desvantagem de não estar esse time ali conectado. E aí eu vou falar uma coisinha aqui que não sei se as agências vão gostar muito, mas eu acho que elas vão se dar conta que esse lado negativo é maior com o tempo. Eu acho que elas vão se dar conta que eu sou um defensor do time em loco. Eu gosto do time em loco. Eu sou... Que eu falo. Eu acho que é uma outra vibe. Eu acho que assim, você tá com toda. É porque, para mim, uma agência de propaganda, marketing, uma pessoa é uma ferramenta da outra. É como se fossem engrenagens. Então, assim, você tá dividindo ali ideias, porque eu fico imaginando assim, tá, como que você. A redatora tá aqui, você faz uma reunião rápida, mas você não continua com ela como. Em qualquer momento você levantava a cabeça e chamava a pessoa para dividir uma ideia. E é nessa ideia que eu achava que, tipo, era uau. A gente tava ali quietinho do nada, ou vem aqui. Aí todo mundo ia ali pro computador e a gente fazia o negócio, a magia acontecer. Então, eu sinto extremamente falta. Tipo, se eu tivesse uma equipe, isso me faria muita falta mesmo, porque ali que eu sentia que a gente colocava a mão. E não só isso. Quando tinha, por exemplo, todo um controle de brand e de policies, estava ali junto a redatora que era responsável para dizer, não, essa logo tem que ficar mais para cá, não para lá. Ou tem que fazer... E aí, hoje em dia, fica tudo mais difícil essa comunicação. Então, acho que se perdeu muito nisso. No restante, eu também acho. A gente consegue muito mais talentos, a gente consegue trabalhar com freelas, e a gente consegue fazer negócios com os nossos clientes, porque a barreira também quebrou entre agência e cliente. Eu posso atender agora um cliente do Nordeste, apesar que, por exemplo, Joinville é uma região que para mim é totalmente diferente de qualquer restante do mundo inteiro. Então, o cara que eu contratei lá em Minas Gerais não vai ter os mesmos hábitos daqui. Será que ele vai criar tão bem? Essas são as duas dúvidas assim que eu tenho com relação a isso. Mas no restante, eu acho que não. Ó, tem gente aqui escrevendo. Quem sai na frente é a agência, que faz um bom gerenciamento de projeto online. É o Gui. Eu concordo com o Gui, mas, cara, eu acho que ó,
Tu fazer uma gestão de um projeto online me remete a ferramental. E aí a gente deixa de lado a inteligência. Né? E o que que eu falo, o que quer dizer da inteligência? É tu ter um escopo super estratégico, é tu estudar o teu escopo, a tua jornada dentro interna de processo, e tu saber que parafuso apertar. A ferramenta operandi, Monday, whatever, seja lá o nome que for, a ferramenta que for, ela é passiva nessa relação, ela vai receber aquilo que tu está inserindo ali, sabe? Então, eu acho que a frase é: quem está na frente é a agência que faz uma boa gestão do seu negócio. Eu acho que é isso, a agência que faz a gestão, que entende que processos precisam ser constantemente aperfeiçoados. Constantemente. Não é assim, fiz o meu escopo há 2 anos atrás. Cara, quantas vezes tu revisitou o teu escopo, sabe? Só lembrando, os teus compradores, teus clientes não são os mesmos de 2 anos atrás. E quer saber de uma coisa? Nem o teu cliente atual é o mesmo. E eu fiz um post provocativo essa semana que eu disse, que eu falei mais ou menos assim: o teu cliente só não te trocou porque ele também é preguiçoso. Porque se ele tivesse um pouquinho de boa vontade e procurasse um pouquinho melhor outra agência, ele tinha te trocado. Porque é isso, cara. Basicamente... A maioria dos clientes fala assim, a agência começa perfeito. Na sequência, o negócio vassoura faz assim, nova. Vassoura nova varre bem, vai bem. E aí, assim, eu sei que é um assunto que a gente teria uma live inteira, mas eu preciso perguntar: metaverso. O que vai acontecer? Eu queria entender um pouquinho, assim, o que você acha disso e o que vai acontecer com as agências, porque bem ou mal vai rolar coisa para nós ali dentro desse mundo. Eu tô muito genérica com relação ainda a esse assunto, eu tenho que me aprofundar mais, mas eu vejo que temos muitas oportunidades de negócios o mais rápido possível. Mas e aí? Tipo, o que a gente vai ter que fazer? Vai acontecer? O que você acha disso? Olha, eu acho que a gente tem 2 possibilidades aí. A gente tem a possibilidade da cenoura na frente e a cenoura atrás. Quem está pensando estrategicamente, eu acho que quem está pensando estrategicamente vai pensar e vai ter a técnica da cenoura na frente. E aí o que é isso, né? Pelo menos começar a flertar com algumas coisas. Eu sou um defensor. De novo, gente, eu falo, meus posts, mas é que são coisas que eu, de alguma maneira, já expressei e uso muito isso como referência para mim, sabe? E ensinei como fazer NFT. É super ridículo, é super fácil, é super acessível. Tu já pode oferecer isso, inclusive, como uma estratégia de marketing, entregando um acesso exclusivo. Por exemplo, um cara que compra uma NFT da tua empresa pode ter um voucher de desconto de 5% durante 6 meses. Sei lá. Então, não é só necessariamente, obrigatoriamente, a NFT, mas já é a experiência de tu comprar em um ambiente que não é o nosso convencional, ou utilizando uma moeda, um token não fundível, que é o NFT, e que tu já está flertando com este novo mundo. Então, isso é trabalhar com a cenoura na frente. E outra coisa que eu gosto de falar bastante é que as agências precisam começar pelo menos a entender um pouco disso para que você seja referência para o teu cliente e não deixar que outros assim o sejam. Então, tu começar a mandar uma newsletter para o teu cliente, tu começar a explicar o que é uma NFT, tu explicar o que é um metaverso, talvez tu nem tenha isso, talvez tu seja uma agência de desenvolvimento de sites, mas pelo menos ele tenha em ti essa referência de que tu entende disso. E, de novo, a gente perde muita oportunidade de sentar do lado do cliente. Sendo mais objetivo, e aqui sem tanta conjectura e falando muito mais, eu acho que nós estamos vivendo, primeiro, presenciando de novo a história, a gente presenciou na pandemia, com a super aceleração do mercado digital, introduzindo aí, o meu sogro é um cara que hoje acessa o banco por conta da pandemia, não podia sair de casa e hoje ele consegue tirar um extrato, sim, ele era o cara do dinheirinho, Deus o livre passar cartão, né? Então, a gente presenciou isso. E a gente vai presenciar esse segundo momento, onde a gente vai ter aí uma maior
digitalização ainda mais, não só daquilo que a gente consome, mas dos nossos seres, dos nossos indivíduos. Eles estarão como uns tamaguchis que a gente tinha na nossa época, eles estarão metaversiados, eles estarão em algum lugar, em algum ambiente. E aí as agências vão ter que estar, de alguma maneira, entregando isso. Estamos falando de quanto tempo? O Facebook mesmo diz que é de 3 a 5 anos que esse vai começar a flertar com o nosso mercado. Então eu vou te dizer com muita tranquilidade, eu penso que a gente tem um chãozinho pela frente ainda. Entretanto, as agências precisam e já podem, a partir de hoje, começar a entregar qualquer tipo ou alguns tipos de soluções que possam ser super praticadas e que tu já pode dizer que tu é uma agência que trabalha com algum tipo de solução para metaverso. Eu criei a minha NFT, que são os meus miojinhos, e, cara, é tudo uma questão de tu colocar isso em pauta, colocar numa página, botar lá em Ethereum e aí torcer para rezar para cair na graça de alguém. Mas não precisa ser só isso. NFT é mais ou menos isso, né? Alguém tem que querer comprar, né? Você pode criar, mas as pessoas precisam comprar. É isso. NFT é como o gurizinho que faturou mais de 2 milhões, o guri de 12 anos, ele criou umas baleiazinhas e faturou. As pessoas gostaram da baleia dele e aí o Neymar, que comprou aquele macaco, né, que comprou por, não sei, 2 milhões, se não me engano. Então é isso, é cair na graça de alguém e aquela NFT bombar. Mas, de novo, o que eu queria trazer aqui, esse cara mudou minha vida. Não sei quem é, se é o Neymar, se é o gurizinho, se é eu, não sei. É você aqui, aí, que eu entendi, é você aqui. Provavelmente. Tráfego Manaus, dá o teu nome aí, Tráfego Manaus. Mas enfim, Mi, eu acho que a gente vai presenciar de novo a história e sinceramente eu acho que não vai ser tudo isso que a gente tá, aqui é um achismo, tá? Uma futurologia, aqui é eu acho que não vai ser isso tudo que a gente tem visto nos holográficos. Eu acho que a gente tende a se decepcionar, porque no filme De Volta para o Futuro, eles diziam que em 2022 a gente estaria andando de skate voador. Então, enfim, eu acho que tem coisas que não vão se concretizar. Acho que o metaverso nada mais vai ser do que um outro ambiente, uma outra plataforma que vão estar ali disponibilizadas a tua possibilidade de tu ser quem tu é ali de alguma maneira, e que esse teu eu vai ter que ser como um Tamaguchi, vai ter uma vida ali, e tu vai ter que cuidar dessa vida ali de alguma maneira. Mas qualquer coisa além disso eu tô chutando aqui. Para as agências, de novo, aproveitem essa oportunidade, larguem na frente, conversem sobre isso com o teu cliente, comecem a introduzir essas ideias, entendam, o metaverso nada mais do que hoje, no dia de hoje, o mais tangível de tudo é a possibilidade de tu construir com o teu cliente essas NFTs. É, de longe, uma solução super prática e que tu já começa a flertar de alguma maneira com as NFTs. Só com a NFT, tu vende landing page, tu vende disparo de e-mail marketing, tu vende a criação das artes, tu vende o cadastro dentro de sites que vendem NFTs. Então, só aí tu tem uma série de vendas que tu pode acabar trazendo aí de vender para as agências, de receita para as agências. E não só isso, assim, pensando em médio e longo prazo, o objetivo da agência é trazer tendências, né? E no momento que você traz a explicação sobre isso, o teu cliente confia em você, porque você já veio com conteúdo para ele, já trouxe à frente, ele já está informado, então a cabeça dele, quem que é referência para eu perguntar se está certo ou está errado? Ou se eu quiser entrar sobre esse, ou se alguém me oferecer, não, eu vou primeiro falar com a agência X, porque ela falou para mim sobre esse assunto, pelo menos vai dar a chance. Porque se você nunca falou, ele vai entender assim, não, ele nem sabe sobre o assunto, então vou falar aqui com a especialista que entrou em contato comigo. É isso, Mi. Eu acho que de novo, eu acho que aí por que eu falei da cenoura atrás? A cenoura atrás é o cara que perdeu um cliente porque uma outra agência estava falando de metaverso. Aí, não, agora eu vou começar a falar. Aí, cara, ele já perdeu. E ele vai ter que... Exatamente. Então, cara, aproveita essa oportunidade, né? Coloca isso no teu roadmap, coloca isso, começa a flertar com isso com o teu cliente, né? Eu vou te dizer que é muito mais fácil hoje, né? A informação, mesmo que está desconhecida para ti, está desconhecida para o cliente. Então, o pouco que a gente sabe de digital, o pouco que a gente sabe, já é uma coisa que a gente pode levar... Muito maior provável do que o nosso cliente sabe, Nossa. Né? E eu falei aqui do desconto, é porque as próprias NFTs, quando tu cadastra elas em sites, elas te possibilitam uma caixa texto,
em que tu coloca, eles falam lá de mensagem secreta. E tu tens condições, por exemplo, só para te ter uma ideia, de ter um grupo no Facebook. Tu pode ter ali um grupo no WhatsApp. Então o cara comprou NFT, aí quando ele paga, aí ele ganha serviços ou produtos, é isso? Ele ganha ele pode, abertura? tu consegue cadastrar naquela NFT um link para algo, ou um benefício para algo. Então quando ele compra aquela NFT, ele não sabe o que está escondido ali. E ele compra aquela NFT e ele pode ganhar, sei lá, um grupo exclusivo. Enfim, o que eu estou dizendo aqui é que tem uma gamificaçãozinha que torna essa parada muito mais legal, muito mais divertida. Então, tu consegue fazer essa experiência ser muito rica para o teu cliente. E, de novo, que é o que tu bem falou, que a gente está falando aqui o tempo todo, capitaneia isso na cabeça dele, né? Implanta que tu é o cara que sabe, tu é o que trouxe essa tendência para ele. E aí, uma última coisinha aqui, oferece o NFT, oferece. Ele provavelmente vai dizer que não, que isso aqui agora, mas ele vai ficar com essa parada na cabeça dele, mano. Ele vai ficar com isso. Pô, o Rodrigo me ofereceu isso. E aí lá na frente do Fantástico, quando estiver faturando milhões, ele vai dizer, puta, lá atrás se eu tivesse ouvido o Rodrigo, porque alguém capitaneou isso na cabeça dele. Concordo contigo. Bom, resumindo toda a nossa conversa, as agências precisam ter uma metodologia. Agora que a gente acabou de falar sobre a questão do metaverso, então estar à frente, seja qual assunto for, metaverso agora é esse assunto, mas que se coloque à frente, né, para que crie essa credibilidade no cliente, né, que busque ser estratégico como agência de comunicação, vamos chamar assim, não deixar que os boletos invadam a cabeça e que a gente não consiga fazer realmente uma estratégia que seja médio a longo prazo. Né? É isso. E te digo mais, assim, eu acho que tu falou uma frase ali que eu queria complementar logo no começo, que eu acho que as agências elas precisam assumir o protagonismo de o quanto elas são importantes para o Brasil. E eu faço uma pequena analogia, e aí, para finalizar aqui, e deixar tu seguir o roteirinho aí, eu digo que as agências, elas são muito protagonistas e, inclusive, uma gestão de redes sociais, que a gente estava falando aqui, que uma agência pode capitanear isso muito bem, mas se a agência, olha só, gente, uma simulaçãozinha bem tosca aqui, se tu faz um trabalho bacana, tu cria post legal, e tu interage com a audiência, tu gera relacionamento, tu constrói uma conexão com a tua audiência, tá dando 20 likes, cara, mas tá dando de audiência 1000 e pouco. O Instagram tá entregando isso para muita gente, tá impactando outras contas, e isso, cara, isso começa a gerar uma bola de neve que, já pensou se esse dono dessa empresa precisa contratar alguém porque começou a vender um pouquinho a mais através da sua gestão das redes sociais? E se ele vender esse pouquinho a mais, ele vai precisar contratar um entregador a mais desses produtos. E já pensou que esse entregador a mais, o cara pode estar desempregado desde o início da pandemia e que a filhinha dele estava de aniversário no meio da pandemia, ele não fez a festinha de 15 anos dela? Tu já pensou o quanto esse cara, quando começar a trabalhar, vai fazer a festinha de 15 anos dela e o quanto ele vai gerar de novos negócios ou o dinheiro que ele vai botar no mercado? Eu faço toda essa historinha, só para conscientizar as agências o poder de transformação que elas têm nas mãos. Olhem para a gestão de redes sociais com uma oportunidade enlouquecida de gerar transformação de verdade. Eu sei que isso pode parecer um pouco distante do nosso dia a dia cansativo, do nosso dia a dia de negativas, de refações, mas a gente não pode desistir. Porque se a gente desistir, vende essa merda, cancela essa parada e vai vender coco na praia, que tu vai te estressar muito menos. Porque senão, cara, se tu não estiver disposto a enfrentar os desafios do teu negócio, tu vai estar fadado a vida inteira a ser um infeliz naquilo que tu faz. E eu acho que ninguém quer isso, né? Eu acho que a gente quer ser feliz, quer ganhar dinheiro, que é importante, e quer ser feliz também. Então, é isso. Acredita no potencial que tu faz, vai atrás, corre, porque eu tenho certeza que se tu fizer do jeito certo, tu vai entregar transformações aí na tua região. Essa pergunta eu não ia fazer para ti, não está no nosso escopo, tá?
Mas só para a gente concluir, na verdade é uma constatação que vai virar uma pergunta. Você não acha que as agências que são extremamente criativas, vêm de conceito, vêm de estratégia, vêm de... o Instagram deles, o site é uma... não vende o que eles realmente vendem? Mas muito, mas muito, mas muito. Essa incapacidade que as agências têm de falar de si, e aí eu vou te fazer uma meia-culpa porque eu vivi isso, tá? Quando a minha agência fez 10 anos de mercado, eu decidi que eu ia contratar uma agência de publicidade para fazer meu novo brand, minha nova logo. Não ia ser eu que ia desenhar lá a minha logo. Eu queria fazer isso. E a primeira coisa é falar da gente. A primeira coisa que alguém vai fazer é um briefing, né? E eu vi como é difícil tu falar de si próprio. Bom, como isso é difícil falar de si próprio, o que a gente faz para quando a gente tem uma dificuldade de fazer alguma coisa? Quando eu compro alguma coisa, eu compro uma caixa, eu compro um aparelho, o que eu preciso fazer nesse aparelho? Não tem aqui. Ah, só para me quebrar, não tem. Eu preciso de um manual de instruções. Eu preciso de algo que me direcione. Tem? Antes. Eu Então, sei porque eu tive que fazer isso com a minha marca. Quando eu decidi, eu me lembro de deitar no chão, ter um monte de post-it, um monte de perguntas, e deitar no chão e ficar olhando. E agora, José, eu levei semanas para preencher quem eu era, para onde eu ia, o que eu faria de diferente. Foi angustiante para eu conseguir me reposicionar. Aí a minha psicóloga falava assim, mas veja, se lá naquela época você fez tudo isso, imagina agora. Eu falei, agora que é difícil. Agora que é difícil, porque eu já tenho uma história, tu não sabe quem eu sou, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de tudo. E agora, José? Aí que tá a pergunta. Quando a gente não é nada, é mais fácil. O problema é quando a gente é tem uma muito mais história para fácil. querer fazer. Né? Então, Mas realmente... o que eu quero dizer com o manual, desculpa, eu até acabei me perdendo, mas só para finalizar a parte do manual, é que quando eu não tenho essa capacidade de construir isso de uma maneira, né, coerente, os processos ajudam. Né? Uma metodologia. Uma metodologia ajuda. Ela terceiriza essa responsabilidade, ela conduz da melhor maneira, porque já é uma metodologia validada, já chegaram a conclusões que aquilo deu certo ao final, na grande maioria das vezes. Então, falta isso para as agências, né? De novo, são programadores, designers, redatores, copywriters que vão vendendo, o contrato tem 5 pessoas, se transforma numa agência. Mas elas não têm, na grande maioria das vezes, esse core importante de entender de negócio, né, do negocial, de verdade, sabe? E eu acho que o processo passa por muito disso. Né? Enquanto a gente lida com o nosso negócio de uma maneira totalmente irresponsável, enquanto eu delego o sucesso do meu negócio ao acaso, enquanto eu acreditar que venda cai do céu e que eu não preciso me profissionalizar, me embalar de um jeito coerente para ser percebido pelo mercado com valor agregado maior e parar de disputar preço com o freelancer, eu vou continuar pagando e comendo o pão que o diabo amassou. Então, é tudo difícil, gente. É tudo difícil. Tudo é difícil. Qualquer negócio é difícil. Agora, nós, agências, temos uma facilidade, né? Que a gente tem um Canva. Eu posso ser um designer no Canva. Eu posso acessar o Google AdWords Express e fazer um anúncio de avançar, concluir. Né? Então, existem ferramentas que te facilitam esse processo, que entregam o que o cliente pediu, mas não entregam o resultado. Né? Não faz aquilo que deveria. Então, por essa facilidade, por essa barreira de entrada ser tão fácil, existem tantas agências. E por isso que a gente, graças a Deus, por isso que eu tenho emprego até hoje. Porque enquanto existir esse tipo de negócio perambulando no mercado, vai existir alguém para dizer, cara, não é assim que funciona. Concordo plenamente com você. Concordo plenamente. Ainda mais com essa pulverização, como você disse, de freelancer, para tudo que é lado, ou seja, e muitos especialistas, vamos chamar assim, esses freelancers, cada um faz uma coisa, e aí os preços são extremamente variados. Se a gente não tem um diferencial, um posicionamento que fique muito claro,
fica difícil. Eu vou te dar um exemplo. Eu, eu não acho que eu estou cobrando ainda o que eu devo, mas certeza que eu não estou cobrando nem um pouco barato para as minhas coisas. E ninguém me pede desconto. Por Uhum. quê? Porque eles sabem o resultado que eu entrego, por toda a minha história, por tudo que eu venho trazendo. Então, as pessoas já me procuram para encontrar esse resultado e não questionam isso. É isso que as agências precisavam. É ter essa confiança. Isso, exato. E se assim, se não dá, beleza. Fica para a próxima. Entre em contato. Eu não vou trabalhar por menos, porque ele quer ganhar esse resultado e eu sei que eu vou oferecer esse resultado para ele. Eu sei que eu vou dar isso para ele. Então, é esse o meu valor. Porque eu tenho um valor. Ele quer aquele valor, eu vou dar isso para ele. Mas eu também tenho o meu. Ou seja, eu tenho o meu posicionamento, eu sei quanto custa a minha hora. Então, vai se aparece um outro projeto. E aí eu estou ocupada naquele que está, né, me onerando, vamos chamar assim. Então, é isso que eu acho que as agências ainda não têm esse posicionamento, por causa dos boletos a vencer. Vamos chamar assim. E outra, o dia a dia é tão complicado que elas nem param, porque eu tenho certeza, se nós perguntar para se tiver agência aqui, a gente vai perguntar para ela, quem são os teus cases? Tu vai ouvir assim, eu acho que... Cara, ninguém faz o dever de casa. Ninguém pega e estuda o que está entregando para cliente. Ninguém tem condições de dizer como é que está se vender ou usar o cliente para se vender, fazer levantamento de número. Como é que eu sei esses números que tu apresentou no início do nosso papo aqui hoje? Porque a vida inteira eu cuidei disso. A vida inteira eu me alimentei dos meus números, cara. Porque eu explico isso, porque eu tinha uma obsessão por faturar 1 milhão. Faturei algumas vezes na minha jornada e eu tinha uma obsessão. E, cara, enquanto eu não bater 1 milhão por ano de faturamento, eu não vou descansar. Então, eu sei muito dos meus números porque eu tinha essa obsessão por 1 milhão de faturamento. E tudo que eu fazia era para isso. De novo, eu não tinha minha cabeça socada num buraco vivendo de operação. O que eu mais vejo é dono de agência pulando de galho em galho e fazendo um monte de coisa. Agora eu vou fazer live com fulano, agora eu vou fazer coisa com Beltrano. E, cara, não tem de novo, não tem um método, não tem um foco, não tem um trajeto para fazer. E por fim, eu vou te dizer uma parada assim, eu vou te confessar uma parada aqui. Eu tenho a comunidade Amber Club. Tem muita agência que tá lá, que participa. Cara, das quase 200 que a gente tem, eu vou te dizer assim, olha, talvez 1% delas utilize o potencial todo que a gente tem lá. E é tão deprimente isso, cara. Só para te ter uma ideia, a gente tem até advogada dentro da comunidade. Eu estou entregando para a comunidade soluções com especialistas que eles podem consultar com essa criatura e dizer, mano, me ajuda a melhorar o meu negócio. E eles estão tão socados na operação que eles não bebem dessa fonte. Mas é o que eu falo para os meus clientes, dê aquilo que você cobra, não tem problema nenhum. Porque as pessoas não querem parar para pensar, elas vão ter que juntar quebra-cabeças e elas não querem gastar esse tempo, infelizmente ou felizmente para nós. E aí contratam você, elas começam a admirar você, porque você está entregando esse conteúdo que ela não usa, ela vê você como especialista, e quando ela precisar de você, você é o especialista. Eu vejo por esse lado, quando eu vejo que eu estou gerando conteúdo, estou gerando riqueza, e as pessoas estão pegando engadas. O que eu tô falando é que quando ela entra, ela fechou comigo. E aí, cara, parece que ela acha que vai transferir por osmose. Contratei. Não, um abraço. Agora não vou fazer mais nada. Aí não dá. Você tem razão. Aí lascou-se tudo. Que se tiver algum cliente aqui, que aproveite. Porque custa, né? Custa tempo, custa dinheiro, custa tudo, né? E não é o custar dinheiro do mês. Custa o faturamento que o cara pode ter ou tá deixando de ter. Eu tô bem, mas você podia estar muito melhor, meu filho. Eu hoje eu tive 3 mentorias de 30 minutinhos com alguns membros do clube e, cara, eu não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas eu me preocupo tanto com eles, cara, eu me preocupo tanto com esses caras que eu digo, mano, vamos fazer essa parada, mano. Não vamos deixar essa parada morrer.
dá certo. Pô, tem o Marcos da Oxbrand, que é um dos nossos, como é que eu chamo lá? Os nossos, meu Deus, agora me deu branco, embaixadores. Um dos nossos embaixadores lá, eu digo, o cara hoje, ele consegue ter experiências que ele não tinha com a agência dele, porque ele executa as coisas. E aí eu fico. Eu tô desabafando aqui agora. Eu acho que agora virou um momento psicólogo. Desculpa eu ficar te alugando aí. Mas Não. Eu digo, Eu pô, a também, a gente gente se tá assim, ó, espera aqui, tanto. ó. É a primeira live que eu faço tão longa. Meu Deus, é verdade, eu tenho que ir embora. Meu Deus, eu tenho que alimentar minha prole. Tá bom. Ó, obrigada. A gente podia ficar Meu aqui um Deus, tempão falando, meu um Deus. tempão, porque conteúdo é o que a gente tem aqui para dar, para oferecer. Eu também fico indignada com muita coisa que a gente acaba vendo, a gente não consegue entender tanto das agências quanto dos empresários que querem crescer Uhum. e tudo, e dá vontade de dar uma chacoalhada de vez em quando neles, pelo amor de Deus. Mas eu quero te Desculpa te agradecer ter. muito. Ah, Desculpa te interromper, mas eu acho que, porra, de novo, eu parando aqui. Mas, pô, tu falou uma coisa que é muito verdade, né? A gente tende a vilanizar as agências, mas tem muito cliente puta que pariu, né, cara? Tem muito cliente que, cara, não ajuda o processo, sabe? claro, claro que sim. É os dois lados. A gente tem vontade de chacoalhar o ser, né? E tem, acho que a maioria das agências tem a maioria dos clientes assim, né? E aí que a gente tem que catequizar. É esses que a gente tem que catequizar, na verdade. Porque tem os dois lados, e isso que eu vejo. Tem um lado que a gente pode levar para o bem e tem o um lado do mal. Tem os dois para esse tipo de perfil mais acomodado, que a gente consegue ele liberar e a gente fazer aquilo que a gente quer, ou ele trava e bola tudo, né? Ó, bora catalisar essa galera empreendedora. É isso mesmo, gente. Mas a gente teria milhões de assuntos aqui. Eu quero agradecer muito. Você realmente estava na minha lista de desejos desde o começo do ano que eu comecei a pesquisar sobre as coisas, o que eu queria, deixava de querer. E aí, quando eu pensei na live, eu queria você aqui. E aí a gente vai programar outras para a gente falar Beleza. outras coisas, outros assuntos, porque você tem muito a Eu enriquecer acho aqui as até que pessoas. tem, eu acho até que tem que ter um podcast nosso. Eu acho que a gente merece podcast. Eu acho que a gente Então, merece ter um. Só eu pra também gente falar podcast. É porque é chique também, né? Fazer um podcast, eu acho. Hoje em dia tá super na moda. Eu adoraria. E assim, eu quero agradecer muito porque o meu objetivo com a rede social, com o YouTube hoje em dia é levar conteúdo para quem não consegue pagar por mim. Então, Perfeito. e os profissionais que eu chamo é a mesma coisa, porque a gente está ali para abrir conhecimento, para ajudar. Se querem contratar, ótimo, maravilhoso, a gente está aqui para isso. Mas se não, a gente está para fazer o nosso papel, porque nós somos educadores também. Pessoas que estão no mercado, ensinando, estão aqui. Eu estou de coração aberto falando aqui para as pessoas, então eu quero que elas aprendam, porque eu vou facilitar talvez o futuro, né? Que a gente seja mais valorizados. Então, obrigado Perfeito. mesmo. Eu adoro ver teu conteúdo, adoro ver as tuas coisas. Eu admiro muito o seu trabalho. E estou muito feliz que você tenha aceitado. E foi a minha primeira live da temporada, porque eu faço temporadas. E aí eu quero agradecer muito você ter sido o primeirão. Pô, eu que agradeço a oportunidade, a confiança aí. E, pô, tô sempre à disposição, conta sempre comigo. E eu quero te falar um negócio, tá? Vou confessar um negócio aqui pra ti. Quando eu vi, gente, conversa de cafezinho aqui, que se encontra no cafezinho. Mas, Guri, eu quero te dar os parabéns. Quando eu vi que tu usou o termo conselheira de marketing, eu achei de uma genialidade isso. Eu amei, cara. Eu fiquei assim, por que que eu não botei conselheiro de agência, gente? Que merda isso? Por que que eu... Cara, parabéns. Eu achei incrível esse termo, conselheira de marketing, porque essa coisa de conselho, eu acho que tem peso do conselho, né? Que é de participar de um board, Uma e tem a coisa do cúpula de um. tem essa coisa do conselho, de, cara, me escuta que eu quero te ajudar nisso, sabe? Então tem Eu o sou peso do especialista, conselho, conheço do mercado e quero te dar o conselho. exato. Vou ver teus Então números, conheço. É essa a ideia mesmo. eu adorei, achei que foi muito feliz no termo e parabéns. E não tem quase, Obrigada. eu nunca vi uma conselheira de marketing. Eu não conheço.
Não tem, não tem. Você vê conselheiros administrativos, E, conselheiros de diretoria, mas você não vê. Por isso que eu falo, não se fala de igual de marketing ainda, de igual para igual. E meu objetivo era esse. Então, por isso eu estou estudando muito, muita coisa sobre negócio, alta performance, um MBA e cursos e cursos e mais cursos para conseguir realmente falar a mesma língua dos caras. Quer faturar? Como quer faturar? Então, assim, é realmente ver número, 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 número. Só que a gente tem uma coisa, pelo menos eu vejo em mim, eu tenho certeza que você tem isso, a gente tem essa questão do número, que a gente é criativo. Então, a gente solta insight. A gente encontra ali o gap, a gente encontra o problema, a gente consegue cutucar o problema e a gente consegue encontrar uma solução criativa para isso. Que às vezes, ou a pessoa é uma coisa, o que acontece na agência, eles são criativos, e outros que são analíticos, né? Que conseguem ver os números ali, mas não fazem nada com ele. Então, um CRM, uma informação simples de ticket médio, de conversão, que é fácil fazer no próprio papel, não consegue aproveitar essa oportunidade. E nós, a gente consegue fazer isso muito bem, né? Então, eu estou me apropriando muito disso. Essa que foi a ideia quando eu criei isso. Eu trouxe a questão do marketing experiência, que eu já tinha esses 15 anos, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? E aí eu me lembrei que há 15 anos eu faço marketing de experiência e tá todo mundo falando disso. Jornada, experiência, pontos de ruptura, pontos de oportunidade, essas coisas todas para gerar negócio, gerar valor e dar os conselhos que precisam ser dados. Para alguns mais profundos, outros menos. Essa é a ideia que eu participo. Tanto que eu crio, só para você ter uma ideia, as mesmas perguntas, os mesmos dados todos os meses para os meus clientes. Para que a gente veja realmente se está tendo evolução ou não dos dados. Para a gente comparar banana com banana. Né? Não adianta um mês é uma coisa, outro mês é outro. Não, deu certo, não deu. O resultado foi esse, não. Então, para onde a gente vai agora? Para onde a gente vai? E essa é a ideia para que a gente consiga, através dos números, entregar valor para eles. Sensacional. Só aplausos para você. Obrigada. E a gente se fala, né? Com certeza, com certeza. Vamos Me fazer chama aí. coisa. Vamos. Eu sou fã. Cara, eu adoro. Então, bora fazer isso. Bora também juntar uma turma. Eu vou te apresentar um projeto que eu tô e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, nos bastidores aí. Perfeito. Gente, quem esteve aqui, eu vi que foi bastante gente que passou por aqui. Vocês que estão aqui, muito obrigada mesmo. E isso aqui vai continuar aqui e depois vai lá pro meu YouTube. Aproveitando quem tá aqui, gente, o que vai ver. Semana que vem, a live é com a Jéssica Godoy. Ela é especialista em VM, vitrine, merchandising. Faz isso o dia todo dia. E aí ela vai vir falar um pouquinho sobre o poder que as vitrines têm. E realmente a vitrine é extremamente importante para chamar para dentro a loja. Não é o que você gosta, é o que o cliente quer ver para puxar. Ela é o imã. Então eu acho extremamente importante esse assunto. Estarei aqui, porque é um assunto que eu gosto. Eu acho que tem umas artes em vitrine. Vou ficar de olho e, por favor, interagir, tá? Combinado. Beijo, brigadão. Tamo junto, um beijo. Tchau, gente. Tamo junto.